E aí, família? Aqui quem fala é o Jean Anjos e esse é mais um episódio do podcast Fui na Terapia, mas continuo meio assim. Salve, salve! Como estamos? Tudo certo? Espero que estejam todos bem. Estamos começando aqui mais um episódio desse podcast que vos fala. E eu queria já começar falando aí para você nos seguir, caso você não siga, avalie aí, né, nas estrelinhas aí no Spotify ou em qualquer plataforma que você esteja escutando, beleza? É muito comum as pessoas escutarem esse podcast aí na academia, tomando um café da manhã, dirigindo, trabalhando, mas acho que principalmente na academia, pelo que me falam, né? Fico feliz aí que vocês estejam tomando esse tempinho para poder escutar eu falar da minha história, dos meus devaneios e de coisas aleatórias da minha vida. Fico muito feliz, deixe seu comentário aí, qualquer coisa, me chame no WhatsApp, caso você tenha meu contato, me dá ideia no Instagram também. Estamos aqui para isso, para poder discutir e edificar sobre esses assuntos. Beleza? Me siga no Instagram, @jeananjos, @fuiterapia. Me acompanhe lá, porque faz parte também do processo aqui para poder ajudar no engajamento. Fechou? Vamos lá para mais um episódio. E esse episódio de hoje, ele é especial porque é uma coisa que eu tô pensando muito ultimamente. É um assunto que eu tenho falado na terapia também ultimamente. Eu trouxe o nome aí o nome do episódio como Por quê? Como uma simples pergunta. É justamente que é uma coisa que eu me faço muito, né? Que é me perguntar os porquês das coisas, né? E eu percebi que eu tenho falado muito isso nos episódios, nos últimos episódios, né? Eu me peguei ouvindo aqui alguns episódios e eu falando assim, que eu me pergunto muito os porquês das coisas, por que que eu faço isso, por que que eu gosto daquilo, etc. E essa pergunta, né, a pergunta do porquê, ela é bem comum aí na vida desde quando a gente começa a falar, né, desde bebê, quando a gente já começa a falar as primeiras coisas, uma das primeiras coisas que uma criança fala é o porquê. Aí é um achismo meu, de acordo com as minhas vivências, mas é bem comum, já vejo, né, muitas crianças próximas a mim, ou até vídeos mesmo no Instagram das crianças perguntando o porquê das coisas, por que que acontece isso para a mãe, para o pai, para os familiares. Então, é uma pergunta muito rotineira na nossa vida, né? Quando a gente está conversando com alguém, a gente sempre se pergunta o porquê de estar acontecendo tal coisa, se alguém está falando com a gente sobre algum cenário, alguma situação específica, a gente sempre acaba perguntando o porquê de muitas coisas dentro disso. Então, a pergunta porquê, ela tá bem enraizada, né, no vocabulário do ser humano, não só brasileiro, mas, quer dizer, não só brasileiro, mas também em todo o mundo, mas assim, né, em suas respectivas linguagens, que eu não vou falar inglês aqui hoje, galera, quem sabe um dia. Mas, mas é isso. Então, o porquê ele é bem comum no cotidiano, né, na nossa vida. E juntando isso, junto ao fato de que eu percebi que eu tenho me perguntado muitos porquês na minha vida e também citando muito isso em alguns episódios aqui no podcast, eu comecei a pensar um pouco sobre isso, né, sobre essa questão do porquê, juntamente com as minhas últimas sessões de terapias, porque eu falei no último episódio que tá maravilhoso, tá? Que foi uma conversa muito massa com a minha amiga Isabela, com a Bela. Se você não escutou, dá uma escutada lá, porque ficou bem legal, bem bacana. Eu falei nesse episódio sobre a sensação de que eu tô tendo sempre que. Tô procurando sempre terapeutizar tudo que acontece na minha vida, né? E isso surge muito, né? O gatilho principal, muito vindo da pergunta do porquê, né? E aí eu comecei a pensar um pouco sobre isso, né? Por que que eu tô fazendo isso, né? De onde que isso tá vindo, de onde que surgiu, como que começou. Eu falei nesse episódio que pelo fato da minha terapia ser comportamental, né, TCC, eu fui, entre aspas, ali treinado a me perguntar muito o porquê das coisas, mas também prestar muita atenção no que está acontecendo ali na situação específica da minha vida. Então eu me pego muito me perguntando, né, por que que eu tô assim, né, por que que eu tô sentindo isso, né, e assim por diante. E aí eu comecei a pensar um pouco nisso e eu percebi que isso
começou a ficar um pouco mais afinco durante a pandemia. Só que não para esse aspecto, né? Eu comecei a me perguntar o porquê de muitas coisas da minha vida em si, né? Por que que eu tenho esse gosto? Por que que eu faço isso? Por que que isso aqui me faz bem? Por que que isso aqui me faz mal, sabe? E eu comecei a ler muitas coisas sobre coisas da vida, né? Principalmente coisas sociais. E eu comecei a me questionar mesmo, né? Por que das coisas mesmo, no geral. Desde que, porquês que envolvem desde privilégios a gostos. Vamos citar um exemplo aqui. Eu comecei a me perguntar, por exemplo, por que que eu gosto de comer mandioca com maionese? Maravilhoso, tá? Inclusive, recomendo muito se você queira fazer uma mandioca cozida com maionese, fica show de bola. Minha mãe faz uma sensacional. Isso é um exemplo esdrúxulo, tá? Um exemplo aqui bem supérfluo. Por que que eu gosto? Ah, porque minha mãe sempre fez pra mim, é uma sensação nostálgica, né? Então tem um gosto ali não só da comida em si, mas também de um certo afeto, né? De uma certa atenção. E assim a gente vai destrinchando as coisas, né? Aí trazendo também um pouco para a época também, né? Aí a gente começa a se perguntar, por exemplo, por que que eu tenho tanto medo da época nesse caso, né? De pegar a Covid, né? Porque, putz, eu era uma pessoa de risco, né? Eu poderia ter complicações, que poderia talvez chegar, né, a um fim trágico, né? Parece bobo, né? Eu falando aqui, mas é um exercício o que hoje eu também enxergo, né, dessa forma, que é muito satisfatório também, porque parece que eu tô no controle da situação um pouco, tá? Mas eu vou destrinchar um pouco disso daqui a pouquinho. Então, começou ali na pandemia, né? Essas perguntas do porquês. E ali se perdurou, foi passando os anos, qualquer situação que acontecia na minha vida, eu me perguntava muito o porquê das coisas, né? E hoje, né, com a criação deste podcast aqui que vos fala, eu comecei a me questionar muito mais sobre as coisas. Eu falei que no episódio passado também, eu falei que eu tô tendo uma evolução exponencial, né? Eu tenho a sensação de que eu tô tendo uma evolução exponencial enquanto autoconhecimento, né, sobre as minhas coisas, sobre, né, as minhas questões. Muito porque eu tô falando sobre isso semanalmente. Eu também tô escrevendo sobre isso, porque eu roteirizo, né, alguns episódios. Eu também escrevo sobre isso semanalmente, né? Ou seja, quando a gente começa a fazer esses exercícios, a gente acaba tendo que pensar um pouco mais sobre isso. E a gente acaba chegando em conclusões, na maioria das vezes, por isso. Então, eu tô sentindo que eu tô tendo uma evolução mesmo enquanto autoconhecimento por conta dessas tarefas, né, que eu acabo tendo que fazer por conta do podcast. E isso me acaba gerando muitas perguntas também, né? Então, acaba acontecendo alguma situação na minha vida que eu me pego pensando, por quê? Né? Por que que isso aconteceu? Tipo, por que que eu tô assim? Por que eu tô assado, sabe? E então o podcast está me trazendo um pouco também essas indagações constantes, né? Porque eu tenho pensado muito sobre isso. E uma das coisas assim que eu penso muito, né? Que é um pensamento um pouco mais sobre ações de terceiros, né? Eu me pego pensando, por exemplo, por que que tal pessoa fez isso? Né? Aí, obviamente, né? Falando sobre cenários que me engloba também, né? Que eu tô incluso naquele cenário, naquela situação específica. Por que que fulano fez isso? Por que que essa pessoa falou isso, sabe? Tipo assim, por que que isso chegou até mim dessa forma, sabe? Tô me perguntando muitos porquês e uma da linha é isso, né? Os porquês vindo de ações de outras pessoas. Por exemplo, recentemente aconteceu, né, eu tava em um lugar específico e aconteceu uma situação assim um pouco diferente, talvez, que eu talvez não estaria esperando. E eu tava ali no meio do rolê, eu vi aquilo ali e eu fiquei assim um pouco incomodado, talvez é a palavra, né? Aí eu me perguntei do porquê que eu tô incomodado. Mas ao mesmo tempo eu me perguntei, mas por que que essa pessoa tá fazendo isso, sendo que ela tinha me falado uma outra coisa um tempo atrás, sabe? E aí
comecei a entrar nesse limbo de pensamento. E isso, né, foi me causando uma certa agonia, digamos assim, né? Como eu estava pensando muito sobre a situação, eu comecei a ficar com uma certa agonia, enfim. Mas em contrapartida, eu tenho que ter uma noção de que neste tipo de cenário específico, na maioria das vezes, eu não vou ter resposta, né? Por quê? São coisas que envolvem outras pessoas. A não ser que eu pergunte para essa pessoa, né? E raramente eu vou perguntar isso porque são situações que não fazem sentido na minha cabeça, tá? No meu ponto de vista, eu perguntar, eu não vou ter resposta. Então eu tenho que lidar com os meus pensamentos. Então, por exemplo, nessa situação específica, eu me perguntei, mas por que que tal pessoa tá fazendo isso sendo que ela falou tal coisa? Eu mesmo me dou uma resposta, falando assim, ah, talvez ela só mudou de ideia, né? Ou então talvez ela achou o que ela achava que deve. E tá tudo certo, tá ligado? Tipo assim, porque eu também ficar remoendo com coisas que não me ajudam também, né? Fica uma situação um pouco paia pra mim e a última coisa que eu quero é ficar ansioso por conta de outras pessoas, apesar de ter ficado um pouco, mas acontece, mas é isso, né? São coisas que não estão no meu controle nesse caso, né? Ações vindas de outras pessoas não estão no meu controle e eu tenho que lidar com os meus pensamentos e com as minhas ações perante a isso, né? Mas ainda assim eu me pergunto muito. Porque eu quero tentar entender o que que acontece, sabe? Por exemplo, já teve outras situações que eu já até citei aqui, na verdade, né, de pessoas que tá falando coisas específicas sobre mim, etc., sem ao menos saber nada da minha vida direito. E eu me pergunto, mano, mas por que que essa pessoa tá fazendo isso, tá ligado? E eu sempre chego numa resposta vindo da minha cabeça, falando, né, de acordo com a situação específica, eu chego numa resposta falando assim, ah, porque aconteceu isso, então essa pessoa caçou uma forma de lidar com isso dessa forma, entendeu? É, e, e beleza, eu vou fazer o quê? Né? Tem situações que talvez eu possa intervir, mas tem situações que não tem sentido. Até pela minha paz também, né? Esse é um dos pontos também principais. Eu preciso prezar pela minha paz. Então, né, conclusão nesse caso é que os porquês que eu acabo pensando que são oriundos, né, de ações de outras pessoas, né, de cenários específicos, de situações que envolvem outras pessoas, que o gatilho foi outras pessoas, a não ser que role uma conversa, que você seja próximo com a pessoa, que nesses exemplos que eu citei, não foi o meu caso, já fomos próximos em algum momento, mas neste momento agora não estamos mais. Não tem muito o que fazer a não ser você pensar sobre isso, né, remoer o que tiver te remoer e aceitar uma possível resposta vinda da sua cabeça, mas a resposta vindo da outra pessoa, você talvez nunca terá e a gente tem que conviver com isso, né? Então, muitas das vezes nessas situações não teremos resposta. E tá tudo certo, e vida que segue. Amanhã é um novo dia, amanhã você vai ter que trabalhar de novo, amanhã você vai ter que estudar de novo, né? Amanhã você vai ter que acordar, fazer seus afazeres, ir na academia e tudo mais. A vida não pode parar sobre isso. E, né, um outro cenário aqui específico, que é o que mais acontece na minha vida, é o porquê vindo das minhas ações. Esse é um negócio que é o que tem me pegado assim bastante. Por quê? Eu acabo pensando em todas as minhas ações, né, no porquê que eu tô fazendo isso. Eu trouxe alguns episódios para trás, não lembro qual episódio ao certo, eu trouxe um cenário específico que eu tava me perguntando, por exemplo, do porquê que eu queria postar um Story X, sabe? Aí, sei lá, o story poderia ser porque eu achei legal, porque eu queria impressionar alguém, porque eu queria passar alguma mensagem, sabe? Tipo assim, eu me pergunto, mas em contrapartida, essa pergunta, apesar de ser vinda das minhas ações, sempre tem uma questão sobre o olhar do outro, né? Que é uma coisa também que é complicada, assim, da gente pensar. E mesmo assim, né, um paradoxo da vida, em contrapartida, nós não somos nada sem o olhar do outro. A gente precisa do outro para poder sobreviver enquanto sociedade. Enfim. Então, eu acabo pensando muito nos porquês vindo das minhas ações, tá? E eu falei agora há pouco que isso me dá uma certa sensação de controle, né? Quando eu me indago. Por exemplo, eu estou triste hoje, né? Exemplo hipotético, estou triste hoje. Eu me pergunto, mas por que eu tô triste? Aí eu vou começando a fazer
todo uma busca na minha cabeça, né? Tudo que aconteceu na minha vida para trás, até eu chegar nesse pensamento do porquê que eu tô triste, qual foi o gatilho dessa tristeza, né? Então eu tenho um certo controle da situação quando eu me indago, né? É meio que quando a gente. É uma sensação de que parece que eu tô me enxergando fora de mim, sabe? Sabe? Imagina que você. Imagina que você tá sentado em algum lugar e você tá se vendo em pé de um outro lugar, sabe? Então eu tô saindo de mim, entre aspas, para poder me enxergar e ver e tentar achar mesmo essa resposta, mas tentando buscar um controle da situação, sabe? Eu acho que isso me ajuda bastante a poder pensar bem nas situações e pensar de forma racional, né? Então, me pergunto muito, por quê? Por que que eu tô triste? Ou ainda mais que isso, né? Por exemplo, vamos falar um pouco de gostos pessoais. É, por que que, por que que eu gosto de pessoas que são assim, né? Por que eu gosto de pessoas que têm essa característica? Por que eu gosto de pessoas que têm esse tipo de personalidade, né? É, por quê? Por quê? Vocês já se perguntaram por quê? É uma coisa que eu me pergunto muito, muito mesmo. Ou então, outra coisa também que me pega muito, por exemplo, eu estou gravando esse episódio aqui e às vezes, né, eu fico pensando em possíveis formas de me comunicar no podcast, sabe? Formas que eu imagino que seria legal eu me comunicar, formas que eu gostaria de me comunicar. Aí eu me pergunto assim, mano, mas por que que eu quero fazer dessa forma? Será que eu tô me espelhando em alguém? Será que é porque eu queria ser algo que talvez eu não sou? Sabe, por exemplo, é um exemplo que aconteceu hoje, sabe? Porque eu acabo consumindo muitas coisas também na minha vida, podcast, vídeos e afins, e eu acabo tendo referências, né? Referências que eu acho legal, referências que eu acho bacana. E então eu me pergunto, né, por que que eu quero ser assim? Por que que eu quero ser assado? Então é uma sensação de controle em cima da minha vida. Mas, em contrapartida, que é o assunto das minhas últimas terapias, em contrapartida, é exaustivo a gente ficar pensando o porquê de tudo, mano. É exaustivo demais da conta. E eu tô me sentindo um pouco exausto nesse momento. Por estar tendo esse tipo de frequência de pensamento, sabe? Eu não quero ficar perguntando o porquê de tudo, porque senão a gente não vive, porque senão a gente fica um pouco chato também, né? E às vezes a resposta dos porquês de algumas situações vai ser simplesmente porque sim. É, simplesmente porque sim, porque que deveria acontecer assim mesmo, sabe? É, de novo, eu acho que uma linha de pensamento, quando você se pergunta o porquê, principalmente voltada aos porquês de gostos, né? Quando você começa a se questionar sobre os seus gostos e tudo mais, eu acho que essa linha de pensamento é interessante a gente pensar de forma histórica, social, por que que a gente tem gostos específicos e por que que a gente faz tal coisa perante esses gostos, né? Ou de personalidade, afins, eu acho que é interessante, esse exercício é muito interessante da gente fazer em algum momento da nossa vida. É a gente conseguir buscar resposta para algumas coisas e talvez até ressignificar algumas coisas e reconstruir algumas coisas. Eu acho que isso, né, em algum momento da vida tem que ser feito para a gente conseguir viver bem de acordo com as nossas questões, né? Mas, em contrapartida, tem algumas coisas que não têm resposta. E é uma coisa que eu tenho que eu tô aprendendo, assim, né, no geral. Na verdade, eu sei disso, né? Eu já sei disso. Eu só não tô conseguindo me encontrar nesse ponto ainda. Vai ter coisa que, porque sim mesmo. Ah, Jean, por que que tal coisa? Ah, porque sim. Ah, por que que aconteceu isso? Ah, porque deveria acontecer mesmo. Sabe? É meio que uma linha de pensamento do tipo, não tá no meu controle, sabe? Então, porque sim. Mas, de novo, a gente também precisa se perguntar o porquê das coisas. Por que eu tô nervoso hoje? Né? Por que eu tô nervoso? Por que eu tô incomodado com isso aqui? Por que que eu tô ansioso? Nessa situação que eu falei que agora, que eu tava recentemente em um local que eu me peguei me perguntando por que que tal pessoa tava fazendo isso, eu comecei a ficar ansioso e eu comecei a fazer eu tava sentado, né? Eu comecei a ficar fazendo aquela batidinha de perna quando a gente tá ansioso, que a gente fica batendo a perna no chão assim e tal, de forma frequente, descontrolada. Aí uma menina avulsa, ela chegou até mim e falou assim: "Você tá ansioso?"
E eu nem tinha percebido que eu tava batendo a perna, né? Foi bem automático. Perguntou, você tá ansioso? Eu olhei assim, eu falei, caramba, talvez eu esteja. Aí eu parei assim de bater a perna, ela falou assim, mas relaxa, você não precisa bater perna porque eu falei não, tá? Eu acho que é importante você parar de bater porque pra você mesmo, né? Tipo assim, pra você ficar bem. Eu falei assim, caramba, obrigado. Foi legal esse cenário, essa situação. Então, tem coisas que quando a gente começa a pensar demais, a gente acaba ficando ansioso, porque a nossa cabeça, né, é um limbo de respostas equivocadas que a gente pode ter, né? Principalmente se a gente já é ansioso meio que cronicamente. A gente começa a pensar num pior cenário, né? Pensar em piores respostas possíveis, a gente começa a ficar doido. Então, não é o caso. Mas tudo é um meio termo, né? É importante a gente ter percepção de que não temos resposta para tudo, que é o que eu tô tentando fazer. Ou talvez ou talvez a gente até tenha resposta para tudo e talvez a resposta não vai nos agradar. Na verdade, eu acho que talvez a maioria das vezes as respostas não nos agradarão mesmo, né? E a gente tem que conviver com isso. A vida não é só de coisas boas, infelizmente. Então, a gente tem que conviver com isso. Mas tem coisas que não vai ter resposta, tem coisas que vai ter resposta que vai ser muito desagradável, tem coisas que vai ter resposta que vai ser muito agradável, e a vida é composta por isso, né? E então me pergunto muito por quê. E e por quê? Por quê? Por que eu criei esse podcast? Justamente para poder ficar indagando aqui com vocês. E eu me pergunto muito disso. Por quê? E eu me pergunto também por que as pessoas estão me escutando, sabe? Por que vocês estão me escutando, mano? Por quê? Dá ideia pra mim também, eu fico feliz. É por curiosidade? É por fofoca? Pode ser que seja por fofoca também. É porque você tá esperando que algo que aconteceu com a gente também saia nesse podcast? Uai, talvez, quem sabe. Então, vamos trocar ideia, vamos nos entender, vamos nos conversar e tá tudo certo. Então, fica aí pra gente tentar concluir aqui esse episódio. Por que as coisas acontecem, né? Então eu falei um pouco sobre por que vindo das ações de outras pessoas, por que vindo das minhas ações, por que eu me questiono das coisas do, por exemplo, por que eu me questiono dos meus gostos, por que eu me questiono de personalidades, por que eu me questiono é, das coisas que eu faço cotidianamente, que desde que seja postar story, até por que eu gosto de comer tal coisa, por que que, por que eu me pego pensando nisso muitas das vezes, sabe? Por quê? Simplesmente o porquê. Talvez seja a pergunta que eu mais me faço ou que eu tenho me feito, né, ultimamente, e eu acho que é interessante a gente pensar um pouco sobre isso, pra gente também ter noção do que acontece em nossa volta. Eu gostei muito desse episódio, tá? Já adiantando aqui, desde então, gostei muito desse episódio, achei muito legal a forma com que eu construí isso aqui, modéstia à parte. Porque eu roteirizei aqui, só que eu acabei pensando em outras coisas enquanto eu tô falando. E sim, galera, eu saio falando mesmo, tá? Eu começo a gravar aqui, eu saio falando. Algumas pessoas me perguntam se basicamente eu só falo. E assim, eu roteirizo algumas coisas, eu deixo em tópicos escritos aqui no meu celular para me lembrar o que eu tenho que falar, mas são só tópicos. Então eu leio o tópico e vou falando, leio o tópico e vou falando. E logo em seguida eu vou pensando nas coisas no meio do caminho e vou fazendo devaneios no meio do caminho de acordo com isso e vou sair falando e é isso. Mas é isso. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que você me escuta? Deixa aí nos comentários ou me fale, caso você queira. Ou por quê? Me se pergunte o porquê também das coisas. Eu acho que é importante a gente se perguntar o porquê, tá? Muito importante. Mas de novo, lembra que a gente não tem resposta pra tudo. E é um recado também pro Jean que vai escutar esse episódio também em breve. Fechou, time? Olha aí, mais um episódio pra vocês. Muito obrigado por escutar. Me siga nas redes, @jeananjos, @foiterapia. Vamos trocar ideia. Não esqueça de seguir o podcast, de avaliar o podcast. E é isso. Vamos evoluir em conjunto. Beleza? Muito obrigado. Valeu demais. Tamo junto e fui!